Então, deixa eu me apresentar, né, que a gente estava só conversando aqui à toa. Essa sala está parecendo meu coração, que eu sou metade auditora, metade psiquiatra. Então, tá bem assim. Já bastante vocês me conhecem, mas eu vou apresentar aqui. Então, sou médica, colega médica, tenho uma especialização em psiquiatria. Comecei minha vida na auditoria, por uma oportunidade mesmo, como a gente até fala na SBAM. Às vezes um bico. E quando eu vi, me apaixonei completamente. E dentro da auditoria, eu comecei a fazer minha especialização de psiquiatria, de tantos casos em psiquiatria que apareciam para mim. Seja às vezes numa perícia trabalhista, seja às vezes numa auditoria mesmo de conta hospitalar, de pacientes internados. E aquilo ali foi trazendo para mim o meu caminho. E hoje eu sou muito grata, muito obrigada por esse convite. Dr. Wilson, assim, é algo extraordinário estar aqui com vocês e poder apresentar o que nós vivemos, o que é uma auditoria em saúde, qual é o cenário de saúde suplementar. Eu agradeço muito também a doutora Gourete, eu fazendo um ato falho também, chamando de Gourete. A doutora Goldete, por ser membro hoje da SBAM, então participa ativamente das discussões da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, que está se formando assim como uma sociedade das nossas especialidades, né, que já tem uma formação, já tem uma história. E o que eu vim hoje falar com vocês? Que fique muito claro, eu agradeço a Johnson pelo convite e que esta aula é toda minha, então ela não tem nenhum conflito de interesses na participação da Johnson, na informação. Essa informação foi 100% por mim fabricada, sem conteúdo, para que eu pudesse trazer o mais transparente para vocês dos dados, do que eu encontro na minha prática. Hoje eu atuo como gerente numa empresa de auditoria médica, que é a Audicare, e ela está disposta no Brasil inteiro e nós enfrentamos todos os tipos de dificuldades dentro da área da saúde geral e da saúde da psiquiatria, na saúde mental. Então, eu não quero, esses são meus conflitos de interesse, então participo bastante dessas discussões. Assim, eu trouxe os slides, vocês vão dar uma lida, mas eu quero bastante conversar com vocês aqui. Meu papel hoje é trazer a integração, talvez, da equipe médica, de psiquiatras e de gestores juntos. Vamos lá, o que a gente está fazendo com os nossos pacientes? Então, eu estou inserida num local onde eu estou participando de uma sociedade que vê o lado de todos os auditores, gestores, operadores de saúde, muito com afinco na saúde suplementar. Do outro lado, eu estou a favor de operadoras de saúde, eu audito operadores, eu gerencio equipes médicas e de enfermagem que estão com os riscos compartilhados de operadoras dentro de prestadores de saúde e a gente nessa comunidade grande. E aí, a gente vê esses pacientes aonde? Em todos os lugares. Estão nas discussões de todas as etapas. Só que a percepção mesmo do que é o doente mental parece um pouco distante para mim. Porque eu estou com a minha agenda lotada, não consigo nem mais atender paciente. Ao mesmo tempo que quando eu vou avaliar, se eu ficar só no setor de saúde mental da Audicare, respondendo parecer, respondendo alguma intermediação, avaliando o paciente que entrou via PS, se é pertinente, se não é. Então eu também tenho a minha agenda lotada. E se eu faço uma auditoria generalista, eu encontro o paciente. Então se eu não vou mexer com saúde mental, falar, olha, hoje agora minha agenda vai ser dedicada só à saúde geral, enfim, todos os pacientes dentro de auditoria de qualquer especialidade. Eu encontro muito esse paciente. Então vejam, esses dados, eles se fortificam mesmo. Prevalência altíssima da doença, depressão numa população brasileira mais de 11%, transtorno de ansiedade, o Brasil é líder nisso, né? E crescimento de internações. Então, entre 2019 e 2024, parece até que eu e a Tânia, a gente conversou para fazer uma aula articulada, mas não tivemos nenhum contato. A última vez que eu a vi tem mais de 2 ou 3 meses no congresso e não articulamos nenhuma conversa sobre isso e, inevitavelmente, vamos encontrar os mesmos dados. Então, vejam, eu trouxe, inclusive, falando que eu não tinha pego a minha aula de nenhum lugar, de nenhum fornecimento, e a gente vai encontrar os mesmos dados. Porque este paciente, ele está presente na saúde suplementar, por mais que ele não consiga acessar tão fácil, a gente vai falar um pouquinho as consultas, talvez. Mas ele aparece porque ele vai nas internações, não só nas internações de psiquiatria, ele também está nas internações do Hospital Geral. E a gente vê um número crescente do Brasil utilizando serviços de saúde e esse paciente começando a aparecer.
A gente sabe que a prevalência de outras doenças que também acomodam dentro das nossas carteiras, como transtornos de uso de substâncias, esquizofrenia, TEA, que a gente fala muito, aumentou 30% de prevalência, na verdade, no diagnóstico e na busca de serviços, mas essa é mais ou menos a intenção desses pacientes dentro do cenário de saúde. E aí? O que aconteceu na saúde suplementar? Então, aqui a gente está falando que a saúde mental começou a aparecer, principalmente depois da pandemia. Isso é um marco, né? Infelizmente ou felizmente, porque de fato vamos dar um pouco de atenção, ou talvez vamos agora perceber que o investimento à saúde mental é algo que precisa ser melhor organizado, melhor articulado, seja de profissional, seja de terapias, seja de credenciamento, seja de prestador de saúde. Então, algo precisa ser feito. Teve um aumento de mais de 7,8% de custos assistenciais, então a saúde mental figura entre mais de 5 maiores causas de sinistralidade nas operadoras. Então, se a gente for filtrar, ela de fato começou a aparecer. Então, o mapa assistencial da ANS não mostra claramente, mas se a gente vai abrindo, se a gente faz a auditoria mesmo, ou seja, se eu começo a identificar os usuários e o perfil daquele usuário, é tipo o que a doutora Tânia trouxe. Ele usou muito o meu serviço de saúde e o fundo da doença, a doença primária dele é uma doença psiquiátrica. Então, ele utilizou muitos serviços, ele gastou o plano de saúde, como a gente às vezes fala, ele consumiu, ele passou por muitos especialistas, ele fez 3 cheques de exames laboratoriais, exames de imagem, à procura de um diagnóstico e se surpreende quando é um diagnóstico mental. Olha, peraí, eu não achei nada e agora virei uma doença psiquiátrica. Será que a doença psiquiátrica é uma doença de exclusão? Ou então nós estamos pegando ela numa fase tardia e por isso ela chega a ser uma doença de exclusão. Eu precisaria consumir toda a minha carteira, eu precisaria consumir todo o meu serviço e gastar essa sinistralidade, ou eu consigo diagnosticar precocemente? Esse é um dos grandes desafios que a saúde suplementar, eu acho que precisa se organizar para de fato detectar esse paciente, assim como a gente quer detectar um dado precoce em oncologia, né, e tratar ele antes, e aquele paciente às vezes nem abrir o quadro, nem abrir doença, porque ele não doente, ele custa menos. Então, falando em presença na saúde suplementar, a gente precisa pensar se a prevalência é alta, se a incidência está constante e a gente está encontrando esse paciente gastando serviços que precisam e que não precisam, então é melhor eu mapear uma população e começar a achar esse paciente antes dele cronificar, porque senão eu não consigo tirar ele da minha rede de consumo. Teve um aumento de mais de 39% de terapia multiprofissional, mais de 48% em consultas de psicologia e mais de 22% em internações psiquiátricas. Então, eu tirei isso do estudo de saúde suplementar e da ANS. Vejam só, o consumo depois que a lei trabalhou, que não tinha uma necessidade de ter números de consultas finitas, então, isso aumentou. Isso quer dizer o quê? Eu aumentei porque não teve mais limite, ou eu aumentei porque tem doente mesmo e ele está precisando, ele não está encontrando aonde ter o seu desfecho terapêutico adequado. É uma teoria que eu acredito que seja de fato, porque a gente está vendo esses pacientes. E quais são as coberturas obrigatórias da ANS hoje? Então, o que a gente tem para a saúde mental para falar? Então, as oportunidades dos terapeutas do paciente em depressão resistente, em psicoses, em TEA. O que ele tem hoje disponível de mercado? Silêncio profundo. Por quê? É o mínimo, do menor do mínimo. Ele tem consulta, como todas as demais especialidades, ele tem internação, sim. É uma pergunta que às vezes eu recebo quando a gente vai fazer fóruns de multiespecialistas, multidisciplinaridades, mas também de médicos, inclusive médicos psiquiatras, que é: será que o meu paciente de lesão autoinfligida ou meu paciente suicida, ele tem direito a ter uma internação? Nós temos um advogado aqui hoje. E este advogado pode responder também. Por quê? É direito legal do paciente, já que ele se mutilou, já que ele provocou doença? Absolutamente, né? É claro que ele tem direito, então a cobertura mantém-se ilimitada em internação, mas é uma pergunta entre os médicos. E é interessante. Pergunta.
perguntam e perguntaram já esse ano mesmo, mais de uma vez. Se a gente teria que dar assistência, eu não... Exatamente. Não pode acreditar. Eu... seguro e acidente pessoal não cobrem. Sim, mas a saúde também está Está vinculada, né? Então, o seguro saúde nasceu junto após esse acidente pessoal e acidente pessoal, aí sim, se a negativa está fora. Agora, seguro de vida entra. Porque quando a pessoa morre, um acidente pessoal, então recebe em dobro. Para quem tem seguro, sabe, recebe em dobro. Mas se ela se for suicídio, ela só recebe uma vez, ela não vai receber, em tese não vai receber uma Às vezes nem recebe, dependendo do contrato, nem recebe. E são coisas distintas, né? Dependendo do contrato, causa suicídio é causa exclusão, né? Isso até precisa ser revisto, né? Porque que parte do suicídio é totalmente da doença. Tudo bem, mas você concorda? Concordo. E são coisas distintas, porque ele ter o atendimento e a cobertura. Pela doença, isso é que a gente entende. Exato. A ideação suicida sendo concretizada. Outra coisa é você, e infelizmente existe, porque eu trabalhei 12 anos em segurador, eu já vi, a pessoa que faz o seguro, porque quer deixar a família bem. E muitas vezes são pessoas que estão, de repente, início de doença ou vão entrar em terminalidade. Muito mais comum do que a gente imagina. E aí não é doença, entendeu? Não é ideação suicida. Já maquinou, ele já maquinou uma outra forma de deixar a família parada física. Do lado, puxando sardinha para psiquiatria, como assistencial, até esse paciente que articula um óbito premeditado, porque é uma terminalidade que não tem outro desfecho, né? Uma outra doença que teria um comportamento de óbito precoce ou um óbito já previsto ali em algum tempo, ainda assim ele está doente. Essa é a minha visão, porque essa cognição ela está alterada. A cognição de que não vale viver ou que vale a pena eu premeditar, ela é algo distorcido. Então, nessa visão assistencial, teria uma discussão amplíssima. É isso que eu queria provocar aqui mesmo, né? Que é aonde que a gente está. Porque aonde que é doença? Aonde que começou a doença? Aonde que era só uma articulação? Aonde que ele tem um transtorno de personalidade que aí de fato articulou e a vida dele já não vale nada porque ele é distorcido cognitivo, em outra percepção que sai dos transtornos de humores prevalentes. Mas dentro, geralmente, esses pacientes, inclusive de doenças crônicas, doenças graves, eles se encontram em transtornos de humor associado, né? Porque eles já estão ali alimentando que a vida deles já foi ceifada. Então, é como se eles já vivessem o óbito precocemente e aquele suicídio faz parte da doença. Mas a gente pode fazer o paciente viver até o último dia, que a doença clínica dele permita, em boa qualidade, em aproveitamento, né, desses dias. Uma discussão maravilhosa sobre isso. Mas eu ainda acredito que o articulado, quando a gente consegue excluir que o paciente é um paciente que teria talvez um transtorno de personalidade, que seria o mais grave, que estaria um pouco mais afastado da doença mental em si, a cognição preparada para o suicídio, ela é uma cognição distorcida e ela é uma cognição doente. Então, a cognição distorcida é a doença. Esse é o sintoma. Essa é exatamente a prevalência que muitos aqui conseguem perceber enquanto nós médicos, enquanto gestores, mas às vezes na prática a gente até demora a perceber. E ficou uma boa discussão, porque realmente eu recebo essa pergunta e tenho essa dúvida do seguro. Que horas que eu posso, inclusive, deixar ser atendido na rede, porque eu tenho direito, porque a guia pode passar e essa mensagem de que foi uma tentativa, ela contribui para que eu perca meu seguro. Interessantíssima discussão. Sempre válida, né? Mas ainda assim, cobertura temos para todas as lesões, porque é uma doença participativa, e atendimento multiprofissional a gente tem também. Então, coberturas para todos os tipos de transtorno, de desenvolvimento, para depressão grave, esquizofrenia, uso de substância, risco de suicídio. Por quê? Porque seriam as consultas que nós temos de
terapias sequenciais, né? Psicologia, TO, fono e todas as mais. Então, a gente tem essas coberturas e o que mais? O que a gente vem fazendo nos últimos anos? Liberalidades. É o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Incorporações ainda não vimos. Mas a gente tem as liberalidades e algumas com bons desfechos. Então, o que eu trago aqui para vocês lembrarem, recapitularem o que a gente faz, tanto para os nossos pacientes ou quando a gente está nos serviços de auditoria, de serviços de gestão em saúde. Eu percebo que existe um paciente, ele caminha na jornada dentro de uma operadora de saúde e ele, de fato, de alguma forma, ou ele cronificado, ou ele já um pouco grave, ele aparece. Ele nunca aparece precoce, é raríssimo ele aparecer precoce. Para ele pedir uma medicação, ele já está com uma doença avançada, ele já teve a sua busca de profissional paralelo. E, doutora Tânia, infelizmente esse dado é real. A busca por profissional dentro da saúde suplementar, ela é muito difícil, ela é muito escassa. Também por um vínculo que a gente precisa trazer em algum outro fórum sobre precificação, honorário, mas não só isso. O paciente de saúde mental é negligenciado. Então, ele não é atribuído a uma jornada, uma coisa diferenciada, um risco diferenciado até dentro do meu estudo de pacientes que consomem. Porque o paciente que vai buscar a primeira oportunidade dele, daquele slide que eu mostrei antes, o que ele tem direito, às vezes ele vai primeiro numa consulta de psicologia. Se ele não recebe um bom atendimento, ou se ele recebe um atendimento curto, ou se ele de fato não evolui, ele vai para o psiquiatra. Ele vai escalando. Só que até ele ir para o psicólogo, ele já passou pelo clínico geral, pelo cardio, pela mãe, pela avó, pela tia, pela irmã, o colega de trabalho que emprestou um remédio e o outro ex-namorado que falou que eu era bipolar e eu resolvi agora ver se eu vou ser mesmo. Então, assim, passa-se por muitos atores que não são as pessoas que vão de fato tratar a doença, e aí existe a cronicidade. Talvez esse seja a teoria melhor aceita para essa incidência da doença, essa frequência tão grande. Esse subdiagnóstico frequente, onde até os primeiros episódios, que podem ser episódios leves, episódios mascarados por algumas outras circunstâncias, ou seja, eu passei 3, 4 meses mal, ruim, difícil para trabalho, mas foi só uma fase. Voltei, estou bem e vou seguir em frente. O que aconteceu? O paciente que não percebeu que o tempo foi maior do que uma pessoa normal, que só fala assim, nossa, final do ano, não tirei férias, eu estou exausta. E poderia se sentir melhor com 15, 20 dias, 30 dias de descanso, afastado mesmo do trabalho, afastado das condições sociais ali necessárias, exigentes, né, dessa necessidade de você estar com o outro, sair de casa ou entrar em 1000 reuniões online todos os dias, né? Então, essa exigência social e de horário, ela pode melhorar o ambiente daquela pessoa que está se sentindo cansada. Mas o tempo de sintomas que às vezes não é percebido. E aí, quando ele cai realmente no psiquiatra, ele consegue um atendimento, ele já está cronificado, ele já está no 2º episódio. E aí a gente vai lá no consultório, recebe esse paciente, fala o que com ele? Você já teve depressão? Não, nunca tive. Já tratou? Não, nunca tratei. Por quê? Nunca tive nada, sempre fui funcional. E aí a gente começa aquela história, a gente começa... Da onde que veio? Quantos anos você tem hoje? Qual é o seu histórico familiar? E vai fazendo anamnese. Dessa anamnese você descobre que o paciente teve um primeiro episódio que não precisou de tratamento, que ele conseguiu realmente reverter, mas sem intervenção ele cronificou para o 2º. E aí ele já vira a estatística que a doutora Tânia trouxe. É uma estatística que vai reduzindo, piorando. Eu tive a oportunidade de conhecer quem escreveu e participar de um fórum com quem escreveu esse estudo, que era o STAR-D, que a doutora Tânia mostrou, que tem, 20 anos, 30 anos de estudo, e se mantém, esses dados são mantidos. E quando eu conversei com o Michael Taze, ele me trouxe o seguinte, Thaisa, nada acontece, a gente vai tendo novas terapias e o mundo incorpora diferente. Então, a Alemanha demora 4, 5 anos para você ter acesso a um psiquiatra. Mas desde que você tem acesso ao psiquiatra, então você tem direito a tudo que está dentro de bula. É assim.
Nos Estados Unidos, dependendo da sua seguradora, eu tenho direito rápido, eu tenho direito precoce, e aí esse paciente recebe muito tratamento. O outro, não, eu preciso passar por outros serviços de saúde, às vezes serviços, não é bem público lá, né, mas assim, um fato mais grosseiro de falar, eu tenho algumas etapas e isso já faz com que eu demore mais tempo para diagnosticar o paciente. E aqui no Brasil a gente tem alternativas diversas, que é, ou eu não tenho nada e vou mantendo essa negativa até que exploda o judiciário, aí precisa muito do advogado para resolver qual lado, de fato, é o correto. O paciente está doente, não teve nada ofertado para ele, e não é nada. A saúde suplementar ofertou tudo que estava dentro das coberturas, de fato. Está adequado, está pertinente, é legal. Quando a gente recebe negativa das novas terapêuticas, ou até do nosso ECT, do EMT, por que negou? A operadora de saúde não quer saber desse paciente? Não, está legal ainda, não foi incorporado, não foi discutido, não está argumentado, ou foi discutido e não se conciliou, que faz parte a implementação. Então, esse aí é o argumento para se falar, olha, está fragmentado. Então, quem escreveu e fez o primeiro estudo observacional que vale até hoje, que é essa resistência ao tratamento, mesmo na vigência de lançarem a teoria das monoaminas, que era a teoria até agora a mais atual, seria o paciente que responderia aos antidepressivos novos, né, que são duais, que são recaptadores de serotonina, eram novas terapias, era isso que fazia o paciente de fato melhorar. Até que 20, 30 anos se sustenta com os mesmos dados, o paciente continua sendo refratário em mais de 30%, então, são pacientes que vão permanecer doentes a despeito das novas drogas, e aí estudou-se novas vias. Peraí, então se 30% a 40% não responde, tem mais alguma outra coisa que pode reestabelecer o cérebro funcional. E é aí que está vindo, os novos pipelines são isso, a distribuição de novas vias de acesso para uma homeostase melhor cerebral. E aí, cadê? Caixa de Pandora. Onde que a gente vai? O que a gente paga mesmo de fato? Por que o auditor está lá direto quando eu recebo um papel? Algumas jornadas já foram bem estudadas, começaram como essa nova terapêutica. Por exemplo, os antipsicóticos injetáveis. Há 10 anos atrás lançou-se uma medicação que falou, eu tiro seus pacientes esquizofrênicos do hospital. Eles voltam funcionalmente para a sociedade. E eles voltam a trabalhar, e eles voltam a contribuir, e eles vão voltar e cuidar dos seus. E aí, acreditou-se, mas não incorporou. O que aconteceu nesses últimos 10 anos? De fato, a medicação trazida, ela se fortificou e conseguiu mostrar o desfecho. Então, por isso que a gente está hoje falando para isso, porque é desfecho. O desfecho de uma nova tecnologia que às vezes vem com um custo muito elevado, aparentemente assusta. Eu não estava disposta a incorporar, mas hoje não tem nenhuma operadora, ou eu desconheço, pelo menos as que eu trabalho, são mais de 40, que faz uma negativa para um antipsicótico injetável. Seja de qualquer marca, seja de qual é o fornecedor. Ele já entendeu que mudou o desfecho da doença e mudou o comportamento do paciente. O paciente, de fato, existem os resistentes? Existem, como todas as doenças. Os refratários, os resistentes, o que precisam de hospital, mas a grande maioria está verticalizado num serviço, recebe o seu medicamento mensal ou trimestral e vai para sua casa funcional, com melhor adesão, melhor aderência, melhor funcionalidade. Então, eram pacientes que saíram do, histórico sair do manicômio e ir para o hospital geral. Então, são pacientes que estavam também à margem. E a gente conta essa história na depressão. A gente está vendo uma carreira de pacientes que somos nós. Então, a gente não está mais falando daquele paciente manicomial, aquele paciente que não está no comportamento geral e não consegue ficar em sociedade. Hoje é mais grave. A gente está falando do paciente que está aqui. Porque, certamente, a gente tem alguém aqui que já tomou uma medicação e já passou por um episódio depressivo. Então, no mínimo, um próximo, assim, bem próximo, irmão, pai, mãe, alguma coisa assim. Mas é possível que alguém nessa sala aqui já tenha esse episódio. E perceba que eu não tive o acesso, ou eu não precisei do acesso, mas se eu precisasse, aonde que eu ia bater? Como é que eu mudo o comportamento dessa doença que ela, inevitavelmente, ela está se cronificando?
A gente está chegando num lugar de estudo científico hoje, nós vamos ter, já temos assim a nível de pesquisa, os biomarcadores para as doenças mentais, para a depressão. Isso vai chegar. Não sei se a gente vai estar aqui para ver e realmente aplicar, mas isso vai acontecer em algum momento, né? É possível que a gente meça a interleucina e descobre o paciente. Inclusive serão depressões diferentes. Então, neste aspecto, o que a gente faz hoje ainda? Nada, eu espero o paciente estar muito grave, ter uma escala gravíssima, estar lá com um episódio de comportamento suicida ou ele já está em suicídio para perceber se vale a pena eu autorizar um ECT, um MT, alguma outra medicação, uma acetamina, outra coisa. Então, a gente vê uma liberalidade. Existem algumas convergências de que modifiquei o curso da doença e admiti uma nova terapêutica, mesmo a despeito de uma incorporação de rol ou não. Ou seja, a funcionalidade de uma gestão percebeu que, ainda que fosse 1%, se vocês lembrarem do primeiro slide, era qual é a prevalência da esquizofrenia? 1% na população. E ainda assim ela recebe uma jornada paralela prescritiva que reconhece que o paciente melhora o desfecho. Para a depressão, muitas operadoras incorporam a eletroconvulsoterapia, que também não é rol, que ainda é estigmatizada. A gente não consegue mais comprar ECT. Se a doutora Tânia quiser colocar, tem no seu consultório? Não. Consegue? O Brasil não deixa, não pode comprar no Brasil ECT. Não posso comprar o aparelho. Sim. O que a gente faz com o paciente, então? Você queria comprar qual? No hospital geral, enfim. Não, o hospital não pode, o Brasil não pode importar. Se eu tiver um aparelho de ECT, eu não consigo arrumar ele. São leis nacionais. A lei antimanicomial. Aí, acho que envolve algo político aqui. Então, vale a pena a gente começar Não vale. Nós vamos sair. Mas Exageraram no tempo, né? Hoje você não tem o que fazer com o paciente. O paciente entrou em surto, você não tem. Uma grávida com depressão grave, não pode tomar remédio teratogênico, risco alto, não posso fazer isso tudo em grávida. ECT, tenho? Não tenho material, não tenho maquinário suficiente. Eu já fui coordenadora de um hospital geral onde eu incorporei um serviço de psiquiatras interconsultores. Eu morava em Belo Horizonte e nesse serviço tínhamos 15 psiquiatras. Desse serviço a gente pensou, olha, passa muito paciente aqui e alguns deles seriam beneficiados com o ECT. Vamos tentar? Vamos. Um colega estava vendendo uma máquina muito antiga, de 1960, e falou que ia conseguir. Não houve possibilidade sequer de colocar no hospital. Por recursos diversos. Estigma do hospital, depois interpretação de leis, interpretação de contratos entre Estado, hospital, enfim, manutenções diversas, que o aparelho não pode ser incorporado, o serviço não pode ser divulgado. Então, quem tem, faz bom uso e melhora o paciente. E melhora muito. E o paciente recupera demais. Então, mas ainda é uma liberalidade. Então, tem psiquiatras, e aqui eu também falo, porque eu tenho colegas psiquiatras aqui, que falam, mas eu achei que estava no rol, estava incorporado, porque eu peço e essa operadora X dá. Não, ela entendeu que se eu consigo um lugar que faça, eu otimizo, melhora a resposta do paciente, melhora o desfecho. Então, é uma pauta que a saúde mental está vindo, que estou tratando a saúde mental ainda assim do lado. Se ela vier de rebanho, eu vou deixar passar, mas ainda em liberalidade. Então, isso me preocupa um pouco e eu trago para essa discussão. O que é certo, o que é errado, o que é caro, o que é barato? Vale a pena a gente falar só de custo direto ou a gente está disfarçando um custo indiretíssimo da depressão? E os desafios regulatórios hoje, acesso dessa sustentabilidade. Então, às vezes, eu tenho uma diária no hospital psiquiátrico que custa R$300 versus uma terapia inovadora com algo que ainda é novo. Então, é vigente, tem muitos estudos de mundo real, estudos europeus. Temos esses dados? Temos, mas no Brasil emergente, ainda estamos naquela dúvida se vale a pena, não vale, como é que eu medi ou não.
alguns desfechos insatisfatórios, inclusive de operadoras de saúde, foram mal regulados, e no sentido que eu falo é de ter estudado o caso do lado da operadora. Por quê? Paciente ou teve o suicídio no desfecho, ainda às vezes em alguma terapia, ou o paciente saiu no meio. Ninguém colocou a mesma régua para ele. A operadora não estava medindo, o financiador estava, né, em discussão, às vezes uma discussão judicial, liminar. Foi se colocando a terapia no meio do paciente, ninguém mediu, ninguém regulou, e aí o desfecho é suicídio, então não funciona. Será que é assim que a gente mede? Será que a gente consegue colocar a gravidade pontuada e fazer uma articulação de estratégia? Os pacientes que sofrem intervenção dupla, tripla, ou seja, psicoterapia junto com as novas terapias, seja com antidepressivo novo oral, seja com antidepressivo intranasal, seja com SCT, neuromodulação, eles respondem muito melhor. Então, por que eu não vou articular? Se eu vou liberar um antipsicótico, então eu vou ver se ele está articulado, ou no hospital dia, ou então numa psicoterapia junto. Se eu vou regular por liberalidade, que seja ainda um medicamento novo para tratamento de depressão, eu vou começar a acompanhar ele e colocar uma escala nele. E vou oferecer as outras coisas que também os estudos falaram. Olha, ele responde ao comportamento suicídio com a psicoterapia junto. Eu preciso fomentar o melhor ao paciente e ampliar a minha rede. E discutir o que vale incorporar ou não, fazer liberalidade ou não. Esse não é o fórum, mas que seja levado também aos fóruns diretos o que se colocar. Nenhuma neuromodulação hoje que é mais do que válida, consagrada, eficaz, é incorporada. Então, isso é absurdo, porque eu não tenho nada para o paciente. Necessidades estratégicas, auditoria clínica como ferramenta de segurança e racionalização. Do lado de cá, enquanto auditor, eu preciso seguir as condutas de contrato, eu preciso seguir o que tem hoje evidência, eu preciso seguir o que hoje tem resposta e eficácia. Eu preciso saber até onde eu posso levar, inclusive, essa oportunidade do paciente. Mas se eu vejo um crescente, se eu vejo uma carteira adoecendo, se eu vejo, de fato, o consumo de um paciente, quando eu vou fazer uma auditoria no hospital, vou lá no Einstein, vejo o paciente, falo, olha, esse paciente está aqui, entrou no PS com dor aguda. Dor aonde? Ah, dor precordial. A gente vai avaliar, o quadro dele era todo psicossomático. Ele passa por 15 especialistas e eu pago 15 especialistas. Ele fica na UTI, custa R$12.000 uma diária de UTI, fora os honorários. E ele recebe lítio, muito bem indicado, foi colocado que realmente a dor precordial, testou todas as enzimas, deixou tudo negativo, era precordial, era ansiedade, comportamento depressivo, vou começar lítio para ele. 4 semanas para eu dosar, se a litemia estiver certa. Psiquiatras estão aqui. Não vai ter resposta linda naquela internação. E já teve o consumo, já teve o gasto. Então, o paciente ele precisa ser observado longitudinalmente e achado. Se eu acho que seja, eu fiz uma auditoria terceira, fui externo, encontrei esse paciente, opa, eu vou voltar e vou sinalizar aquela operadora. Tem um paciente ali em potencial, que ele vai voltar a consumir, ou ele vai voltar para o PS, ou ele vai para alguma rede. Então, essa articulação eu acho que é a discussão necessária. O papel estratégico hoje é uma aderência normativa, né? Nós temos obrigatoriedade de estar dentro da lei, porque também o tanto de gente que tem depressão, né? A prevalência é tão alta que se eu colocar tudo para todo mundo, eu não tenho como pagar. Quebra-se o sistema de saúde completo. Então, este é um dos motivos que a incorporação ela precisa de estudos de custo-efetividade muito rígidos, que é alta prevalência. Senão eu consumo a carteira inteira e eu quebro. Então, existe por isso. As conformidades, né, das RNs, critérios técnicos, sempre estar exigindo os parâmetros e os parâmetros clínicos. Abranger linha de cuidado integral. Então, assim, hoje a gente está faltando de uma pessoa que seria um gerente que eu fui convidado, que não conseguiu chegar a tempo, que ele fez uma linha de jornada de saúde mental dentro de uma operadora, a sua, né? A grande operadora de saúde, que está tentando construir, né? Vai equilibrando, enxuga um pouco, avalia, mas assim, no mínimo está começando a ver. Apvida. Medicina de Apvida. Nos coletivos.
tratando junto com a saúde Acompanhando, começando a acompanhar pacientes nos coletivos. nos coletivos. Exato. Quem olha dentro da empresa? Gerente médico, psiquiatra. Na empresa, você não entende? Gestor. Não entendi então. A empresa que contratou o plano. Ah, tá? o- A empresa sim. contratou o plano. Quem dentro da empresa está acompanhando esses pacientes que estariam colocados... Por isso estou sentindo falta, porque eu queria perguntar para ele. Você pode responder, talvez. Exatamente eu não sei, mas tem muita gente que tem plano individual na Vida. Então temos uma população mista aí de pessoas que são individuais e realmente tem um pessoal que estaria envolvido com RH. Então, a minha curiosidade é essa. Eu quero saber como é que ele vai lidar com os coletivos. Se ele souber e puder me explicar, eu vou gostar. Porque o problema maior está lá. Não. O individual você pode ter. Isso aqui é para a gente poder para discutir, para ampliar. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, Por isso que eu queria no ter ele aqui. individual, né? Você não tem nenhum tipo de gerenciamento. E no coletivo, que aí está ligado a tudo que foi colocado de absenteísmo, presenteísmo, a ideação suicida dentro do ambiente de trabalho que contamina todo mundo, isso é outra categoria. É a responsabilidade, né? Do estipulante, não é que você quer dizer? Responsabilidade do estipulante. Eu já estive numa promoção disso dentro desse serviço de auditoria, que era fazer como se fosse uma acomodação de consultoria para falar, olha, o estipulante tem que estar discutido aqui. Porque você tem um problema de LGPD porque o RH não pode ter acesso à informação. É verdade. Isso na linha de cuidado. Existe uma linha de cuidado para isso. Depois apresenta. Porque o que você me falou não é linha de cuidado. Isso daí é você pegar a medicina do trabalho, que a maioria das empresas tem que ter, dentro de todos os dados que são obrigatórios em PCMSO, tá? E aí você tem o reporte. Aí você está reportando. O médico do trabalho está reportando para a operadora. Ele nem é obrigado a fazer isso. Mas ele pode numa circunstância. Agora, linha de cuidado de você assimilar esse paciente e fazer todo o acompanhamento é outra coisa. Tem que apresentar isso. Só apresentar isso. Gente, eu estou sendo crítica porque é o meu jeito de ser. Isso daí não é para derrubar ninguém. É para a gente pensar. É para fomentar. Eu não estou aqui para prescrever isso para baixo, entendeu? Eu estou aqui para poder entender linha de cuidado, porque eu sou isso. Eu sou diretora de relações institucionais da ISPO no capítulo Brasil. Então eu não estou aqui prescrevendo, aqui eu não sou isso, eu não sou nada disso. Eu quero saber como é que nós vamos trabalhar princípios da farmacoeconomia nesse tipo de tratamento. Porque a própria colocação da linha de cuidado, o monitoramento desse paciente, ele tem que entrar nesse custo que esse paciente vai proporcionar, ou na apólice no qual ele está colocado, ou então na operadora, se ele é um paciente de um plano individual, porque ele vai estar, de uma certa maneira, ofendendo a sinistralidade, mesmo que o reajuste tenha sido determinado pela ANS, porque a ANS coloca o teto do reajuste na carteira de pessoas físicas. Então, eu acho que vale a pena, para nós, que somos gestores, né? Porque aqui tem médico, mas tem gestor, como é que nós vamos lidar com isso? Porque eu vou prescrever, eu não prescrevo. Mas como que eu lido com essa circunstância? Esse fórum é de... Apólice, ou dentro de uma operadora? Eu acho que valeria muito a pena a gente colocar. Se numa próxima vez o moço gerente quiser vir e tiver os dados, é o que me interessa. Eu quero dados, porque eu quero saber se são efetivos. Eu quero saber se com isso eu resolvo o problema do paciente e eu
ao mesmo tempo eu vou conseguir, nem que indiretamente, eu posso inferir que ele deixa de fazer o revolving doors, que é a porta giratória dentro da operadora, que é o que a gente mais enxerga em esquizofrenia, em todos esses dados. Passei de novo. O ideal é que você tenha esse tipo de indicador ou esse tipo de flag de uma maneira que o paciente entre, não esteja muito escancarado a ideia de suicídio ou de qualquer depressão, mas que ele possa ser identificado. Excelente discussão. Ela quer com a casa. Vamos ver quem vai falar. Acho que vai. Gostei da discussão. Mas deixa eu fazer é isso que eu queria fomentar se eu estivesse aqui, inclusive. A discussão É é super pertinente. interessante. E eu tenho falado há muito tempo, até a Goldete, acho que também já me viu falar isso, eu acho que nós estamos deixando de lado a discussão dentro das empresas que pagam os planos de saúde. Você sabe há quanto tempo o Gata e Goldete falam isso? Há mais de 20 Exato. anos. Até assim, a presença... Para quem não conhece, o Dr. Alberto Gata, que está aqui presente, ele trabalhou na Fiesp com um grupo de... Eu não sei dizer direito a função que ele fazia, mas assim, ele coordenava um grupo que era ligado à saúde dentro das empresas. E assim, eu acho que uma coisa impressionante, e teve empresas que eu trabalhei, eu não vou falar o nome para não ficar chato, mas assim, não sabia, era uma empresa que trabalhava muito com medicamentos para diabetes, e o médico do trabalho, que era um médico presente, não era assim aquele médico à distância, né? Não, ele era um médico que tinha escritório dentro do escritório da empresa, 800 funcionários, mas eu fui perguntar para ele quantos diabéticos nós temos na empresa. Ele falou, não sei. Eu falei, peraí, nossa empresa trabalha com Tem medição. insulinas, antidiabéticos, e você não sabe quantos diabéticos nós temos na nossa casa, como é que eu vou criar um argumento para defender o antidiabético na empresa dos outros, no plano de saúde dos outros? Ele falou, que a gente trabalha a gente tem um plano de saúde ótimo, que geralmente tinha, né, desses planos de saúde top, mas o plano de saúde não remete nenhum dado para ele. Eu falei, bom, olha, então assim, só tem duas explicações. Ou é a questão do sigilo de dados do paciente, mas mesmo assim... Falta de articulação. Ele podia perguntar Claro. quantos pacientes estão em tratamento Falta de medição, diabético. falta de apuração. Eu tenho acho uma que é. vontade, que eu não sei se eu vou conseguir concretizar até o final do meu mandato, de assim, atrair empresas também para vir aqui. Tinha uma médica, a doutora Márcia Agosti, não sei se vocês lembram dela. O Roberto, você lembra da Márcia Agosti? Da GE. Extremamente competente, continua lá. Então, já tentei chamar ela 2 vezes para vir em eventos, ela, não sei se é esse trabalho, mas ela não vem, mas faz um trabalho muito bom. Desculpa quem Não, interrompe, né? mas é isso mesmo. Eu não falei no começo que eu queria era discutir, argumentar e a gente pensar, porque saber o que está pago, o que não está, já era passado, né? A gente já conhecia. Então, esse cuidado longitudinal ele precisa acontecer e acontecer dentro das empresas é excelente que seja falado. Os objetivos, então, da gestão em saúde, né, seja qual modalidade ela esteja, estar em dia com as revisões sistemáticas, avaliações técnicas, né? Então, assim, medicina baseada em evidências é o nosso top 1, então, da gestão também, da auditoria, quando às vezes a gente recebe aquelas mensagens, assim, bem tortas, falando, o auditor não sabe nada, negou tudo, glosou tudo, não sabe nem o que está falando. São todos profissionais que estudam medicina baseada em evidência, né? Tem alguma argumentação, tem argumentação embasadas, ou devem ter. Né, nós representamos a classe dos auditores que estão em busca da melhor pavimentação científica, nacional, internacional, enfim, avaliando o desfecho clínico. Então, talvez essa incorporação de que os gestores de saúde comecem a pensar em desfecho clínico e não só custo direto, indireto, né, para que isso seja, de fato, um movimento dentro da saúde mental.
Avaliação, duração terapêutica também, né? Até uma pergunta pertinente que foi feita no final da doutora Tânia, que era, quanto tempo esse paciente fica? Se ele também pode ficar para o resto de uma vida, ou ele tem um mínimo, eu consigo ali provisionar um custo, provisionar, ter uma previsão ali, né? Uma recuperação, talvez, daquele paciente funcional e o quanto que ele pode ter consumo ou não. Isso é algo que pode ser... E para finalizar, assim, o que a gente pode usar, né? Admitir protocolos, e protocolos podem ser personalizados por cada tipo de carteira, cada tipo de modalidade de operadora, né? Usar segunda opinião técnica, mesmo ela sendo por telemedicina, pareceres especializados, isso pode tirar muita dúvida, né? Se de fato o paciente está nessa gravidade ou não, vale a pena, não vale, o que eu posso trabalhar, tirar um paciente às vezes de uma liminar, colocar ele num recurso terapêutico direto, tudo isso pode fazer sentido e às vezes a gente argumenta isso com algumas operadoras naquela discussão cheia de qualquer especialidade. Eu participo de todos os tipos de discussões de qualquer coisa, de oftalmo, de oncologia, de imuno e de saúde mental. E assim, a pauta é semelhante até, só que para a saúde mental eu fico esperando o paciente juntar todos os recursos dele, pessoais, para chegar até alguma discussão assim, nossa, agora eu preciso ver, porque tem um ano o paciente está recebendo uma terapia, eu não sei nem o que aconteceu com ele, se ele melhorou, não melhorou, por que recebe, não recebe. Então, tem isso, está no ECT, está no EMT. Quem é que já aprovou 300 sessões de EMT em 6 meses? Eu nem sei quanto que tem que fazer, se faz tudo num mês, faz num dia, se eu estou fazendo ultra breve, quantos pulsos. Eu nem discuti essa terapia. Então, a neuromodulação também fica. Eu paguei porque é barato. Uma sessão, mas a gente está falando de 1.000. O paciente está 1.000, qual que é a escala que melhorou ou não melhorou? Serve para qualquer tipo de nova tecnologia. Por que não usar, né? O nosso diretor científico, o nosso expert em IA está aqui. Eu ia te citar, né, Cé? Claro que eu ia te citar. Que ele com certeza usa os dados analíticos e IA a favor de decisões. Então, esse é um ambiente de discussão. E, para finalizar, eu acho só que a gente precisa regular e deixar como a saúde mental é um direito regulado que merece ser incorporado em regulação. E em incorporação, seja de qualquer terapia que a gente esteja falando. Hoje a gente está trazendo algo que é para acesso, algum tipo de produto em fala dos outros colegas, mas a gente também quer falar que o paciente ainda está estigmatizado. E quando é o nosso paciente, seja de uma carteira de saúde que eu administro, ou seja o meu familiar pessoal, aí eu vou buscar a melhor evidência. Então, se for próximo eu resolvo, se for em grupo não, a gente deixa para as grandes realmente argumentações só das consultas públicas, e nessa consulta pública eu não vou nem participar. Então, acho que a gente precisa movimentar, né? Não dá mais para negligenciar o paciente em saúde mental, definir regras, normas, inclusive diretrizes que possam ser medulares na decisão terapêutica. E era isso. Então, muito obrigada pela discussão, eu acho que foi bem pertinente. Desculpa, eu acho que eu passei bastante do tempo, né? Muito bom, muito bom.